enganados, se é esse o nosso pensamento. Depois, na conclusão da reflexão, cada um vai tirar a sua própria ideia, né, sobre o que vai ser falado hoje aqui à noite. Se alguém viesse para vocês ou para nós, né, e dissesse todas as coisas do universo são 2 centímetros maiores, ou não temos livre-arbítrio, ou a Terra é plana. Se você pensar, esses são só 3 exemplos, né? Mas se você pensar sobre esses 3 exemplos, muda alguma coisa na nossa vida? Se alguém chegar para você e falar isso aí, vai mudar alguma coisa na sua vida? Pois é, a gente pensa, e se começarmos a refletir, será que muda? Praticamente não, porque você não vai resolver nada. Se as coisas primeiro, porque não é verdadeiro, e segundo, se as coisas forem maior, 2 centímetros maior, vai fazer qual é a diferença que vai fazer? Nenhuma. A vida vai continuar do mesmo jeito. Nós não temos livre-arbítrio? Algumas pessoas acham que não. Nós achamos que sim. Mas vai mudar alguma coisa? Não, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. A Terra plana muda alguma coisa? Não, a sua vida continua do mesmo jeito. Você tem os seus problemas e tem as suas coisas para serem feitas. Então, quando a gente recebe esse tipo de afirmação, a gente precisa realmente olhar e falar: "Puxa, mas isso aqui muda a minha vida? E se muda, o que é que eu posso fazer para que as coisas melhorem em vez de piorarem, né?" A outra ideia também é uma pós-verdade, que é um absurdo, né, porque não faz sentido. É um conceito que descreve uma realidade em que os fatos objetivos têm muito menos influência na opinião pública do que os apelos à emoção, às crenças pessoais. Portanto, a objetividade, a realidade dos fatos, aquilo que realmente é próximo da verdade, tem muito menos importância do que a crença que as pessoas têm em alguma coisa ou a própria emoção das pessoas. Porque nós somos, na maioria das vezes, levados pelas nossas crenças ou pelas nossas emoções. A gente vai analisar um fato e, se nós somos levados pelas emoções ou pelas crenças, aquele fato que a gente analisa pode ser, por um lado, equivocado. Portanto, temos que ter a razão sempre no comando, mas, no entanto, nunca esquecendo que também temos sentimentos. Mas esses sentimentos, eles são sentimentos que são controlados, não é nem excesso nem a falta. A narrativa, portanto, emocional e a repetição superam a verdade factual, tornando irrelevante a veracidade de uma informação. Se a gente vai repetindo um fato que a gente ouve, né, levado pela emoção, esse fato acaba se tornando verdade, embora no fundo ele não seja. Porque a repetição faz com que as pessoas comecem a acreditar que aquilo é verdadeiro. E por que que a gente acredita na mentira, né? Se nós formos falar da fake news, que é uma mentira, né, ela por si mesma é uma contradição. Porque sendo fake, sendo falsa, ela já não pode ser uma notícia, porque toda notícia tem que ser verdadeira. Por ser notícia, na acepção da palavra, tem que ser verdadeira, não pode ser falsa, né. Se ela é falsa, ela não é notícia, ela é boato, ela é desinformação, porque uma notícia tem que ser verdadeira e ela tem que informar. Se ela é falsa, ela é uma desinformação. Se ela é uma desinformação, ela não é notícia, é um boato. Hum. E por que que os boatos se espalham rapidamente, né? Um boato, eu me lembro quando a gente era criança, a gente brincava de 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 telefone sem fio, né, e aquilo ficava se falava uma palavra no começo, quando chegava depois de 10 crianças, era totalmente diferente daquilo que a gente tinha ouvido no começo. Mas os boatos ou as fake news, elas se espalham por interesse geopolítico, e aí nós temos
toda uma parte da política, etc., que não vem ao caso aqui, ou coisas, excertos, né, que as pessoas colocam e que operam como agências, né, com orçamento, estratégia e objetivos. Você coloca na rede social, na notícia, seja lá qualquer tipo de rede social, qualquer tipo de divulgação da notícia, um comentário, uma coisa que vai provocar uma reação, e essa reação pode ser tão boa como tá, e pode ser pago ou não essa notícia, esse comentário, esse artigo, esse anúncio. Você tem também os vídeos que são falsos, e hoje está cheio de vídeos falsos a respeito de pessoas famosas, não famosas, que você olha e, se você não prestar atenção, você pensa que aquilo é verdade e não é, principalmente se você tem algum pouco conhecimento sobre o assunto. Então, a inteligência artificial cria vi vídeos falsos que dão falsas impressões das pessoas. Pode ser um mal-entendido, né? O WhatsApp da família, né? Isso também a gente passa, e eu passei por vários casos desses, né? As mensagens que a família, da própria família, né? Fofoca de família, para bem da verdade, ela se esparrama muito rapidamente na rede familiar, na rede de amigos, né? E também pela monetização. As pessoas são pagas para enviarem notícias falsas. Aonde mais pega, né, a desinformação, ou a fake news, ou o boato, né? Na fragilidade emocional. Porque o problema da desinformação não é só tecnológico, ele é humano, ele é psicológico. A mentira cola porque ela é simples. Você passa uma mentira e, se as pessoas não prestam atenção, pega aquela mentira e ela vai passando para frente. Por quê? Porque confirma aquilo que a gente acredita, porque nos poupa o esforço de duvidar. Se eu ouço uma notícia e essa notícia se conforma com aquilo que eu acredito, eu não vou procurar saber se é verdadeiro ou falso, eu simplesmente aceito, né? Não é isso que Kardec sempre fala para gente? Né? Toda vez que você recebe uma notícia, uma mensagem, ou um comentário, ou lê um livro, não vai aceitando logo de cara, vai procurar saber se aquilo tem fundamento ou não, né? E como que a gente combate isso? Né? Se uma notícia, a gente duvida dessa notícia. A busca dos fatos, né? Tem sites hoje especializados para isso. Ou então você corre em nos jornais para saber se aquilo realmente é verdadeiro. E isso é o uso da razão e do bom senso, é a verificação que a gente faz daquilo que a gente recebe, que às vezes sempre vai levantar uma dúvida na nossa mente, né? A literacia digital, porque a maneira como se escreve hoje nos sites ou nas redes sociais é totalmente diferente do que se escrevia há um tempo atrás. A falta de ética também é outro problema, né? E a gente pode ouvir a notícia e falar: bom, não é bem assim, né? Por que foi tá falando desse jeito? Não é, vamos saber qual é a verdade, porque afinal de contas toda moeda tem dois lados, né? Usar uma contraditória ou uma contradição, isso é um argumento ao contrário ou oposto, né? Pedir que a pessoa demonstre os fatos, "Não, se você está falando isso, então me prova que isso aqui realmente é verdadeiro." Mas e isso a gente dá o direito do outro a ter uma opinião, mas também me dá o direito de aceitar ou não essa opinião. Portanto, existem várias formas da gente combater uma dúvida ou um fake news ou um boato. É só a gente estar preparado para isso. E esse que é o problema mais difícil, é a gente estar preparado para isso. E as consequências de uma fake news, elas podem ser desastrosas, né? Porque você pode passar um fake news e, de repente, ser fake news, se uma pessoa que ouve aquilo e não está preparada, ou tem uma condição de saúde precária, ela pode ter um problema complicado na sua saúde, principalmente se for uma pessoa mais idosa.
certo? E eu me lembro muito bem que isso aconteceu várias vezes com pessoas que eu conheço, que receberam notícias complicadas e tiveram problema de saúde que a gente teve que sair correndo para ir para o hospital. Portanto, compartilhar uma informação falsa, vestido de um belo fato e laçarote, de aparente verdade, é fácil. Existem muitas notícias que são muito bem elaboradas, muito bem argumentadas, mas que no fundo não são verdadeiras, são totalmente uma falácia, né? E isso tem pessoas que são mestre em fazer esse tipo de argumentação, né? De montar um argumento que, se você não lê com atenção, você não percebe. Alguns compartilhamentos são maliciosos a propósito, né? Entra na notícia, e quando a gente fala meios, é qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de mídia. E hoje em dia está muito mais complicado, porque uma notícia ela tem que se espalhar por todos os tipos de mídias, e no momento que ela se espalha, ela já se deturpa. Mas depois, como somos todos nós que propagamos sem pensar, muitas vezes a gente vai passar uma mensagem que recebeu no WhatsApp ou no e-mail, e a gente olha aquilo, dá uma primeira lida, acha aquilo maravilhoso, passa para frente. Portanto, somos nós mesmos que propagamos as coisas sem pensar. E ela se alastra rapidamente, como no incêndio. E aí, se alastrando rapidamente, como no incêndio, ela se torna verdadeira, porque todo mundo vai recebendo aquilo, vai repetindo, vai repetindo, vai recebendo, no fim todo mundo vai achar que aquilo é verdadeiro, e no fundo não é. E também não, muitas pessoas não se preocupam em saber se é aquilo, porque acha que todo mundo está falando aquilo, então aquilo deve ser verdadeiro. Por quê, né? Porque achamos que faz todo sentido. Está tão bem argumentado o fato que ele tem sentido. Ou porque a gente acha graça, aquilo é engraçado, então eu passo para frente. E nesse achar engraçado, eu às vezes não penso, por exemplo, que esse engraçado para mim pode estar fazendo mal para o outro, pode estar atingindo outra pessoa. A gente nunca pensa, né, que uma coisa que pode ser engraçada para uns pode estar fazendo mal para outros. Porque achamos que o que está ali expresso é exatamente o que pensamos do mundo, né? Geralmente a gente aceita as coisas porque as coisas combinam com aquilo que nós pensamos. Se é verdade ou mentira, parece ser cada vez mais um acessório. As pessoas não estão muito preocupadas em saber se aquilo é verdadeiro ou falso. E a gente percebe isso na leitura de um livro, numa conversa, né? Se a pessoa é muito bem, como é que fala? Muito bem dotada na oratória, né? Ela pode montar uma oratória maravilhosa, ela tem carisma, ela vende o peixe e a gente compra. E aí, depois de algum tempo, vai ver o resultado, se é bom ou se não é bom. Portanto, a gente tem que estar sempre atento. Quem espalha desinformação já sabe como a coisa funciona. Está acostumado a espalhar a desinformação. Então, ele já tem uma maneira própria de fazer isso. Ele sabe o que funciona, ele sabe aquilo que vai atrair as pessoas ou que vai ter uma audiência maior, como que ele vai entrar naquela rede social ou nos jornais ou no mercado que seja. Por quê? Porque uma mercadoria, quando é mal anunciada através de um anúncio de uma propaganda que não está falando aquilo que realmente é um fake news e pode fazer mal para muitas pessoas. E é desonestidade, certo? É uma maneira fácil e eficaz que as pessoas se utilizam para enganar o outro. E a gente não percebe, né? Não sei se você sabe, mas no Japão, isso eu li numa reportagem, aquilo que a embalagem mostra
o tamanho sei lá, do produto, da bolacha, seja lá o que for, que está na embalagem, tem que ser exatamente o tamanho do produto que está dentro da embalagem. Não pode ser maior e nem menor. Tem que ser igual, para evitar que você seja enganado. E tem que estar com todas as informações necessárias ali para você saber o que você está comprando, certo? Então, já é uma maneira de evitar que a pessoa seja enganada comprando uma coisa que não é aquilo que está mostrando na embalagem. Opa. A desinformação que não causa dano não é crime, certo? Mas que tipo de dano? Dano físico e o dano moral. Ganha-se dinheiro com a desinformação, e muito dinheiro com a desinformação. É a eterna luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Nada mais, nada menos. Simplesmente é assim. E aí, todo mundo já conhece essa passagem que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? No falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e por dentro são lobos rapacentes, rapinas, né? Portanto, Kardec já coloca, e Jesus também já coloca, presta atenção, né? Falsos profetas não acreditem em tudo aquilo que fala, porque uma mentira bem colocada vai dar maus frutos, nunca vai dar bons frutos, não tem como dar bons frutos. A verdade, sim, a mentira, não. Portanto, a gente tem que estar sempre atento para que nós possamos sempre estar espertos naquilo que ouvimos, nas menores coisas e nas grandes coisas, numa palestra, num livro, numa conversa, numa mensagem, seja lá o que for. Na dúvida, isso também a gente já leu várias vezes, está no livro dos Médiuns, é aquela fala do Erasto, né? Na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, certo? Se na dúvida ela se instala, então só aceita se você tiver uma evidência daquilo, que aí você pode saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Caso contrário, você coloca em suspenso, né? Desde que uma opinião não nova venha a ser expandida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, né? Usando sempre a razão e usando sempre a lógica. E rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovam. Se eu estou lendo aquilo e aquilo não concorda com a minha razão, com o meu bom senso, eu vou colocar em suspenso, né? Que é o que já dizia o Husserl na sua teoria sobre a fenomenologia, né? O cético, ele coloca aquilo que ele não entende, não compreende, ele coloca em suspenso e deixa para depois. É até que uma hora ele vai saber se aquilo é verdadeiro ou não. E a famosa frase do Erasto, né? É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Portanto, a gente está na dúvida se é verdadeiro ou falso, coloca em suspenso e vai pesquisar para saber se isso aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Se eu devo considerar ou não considerar. Para quê? Para que a gente não seja enganado. E para que a gente também não engane o outro passando a mensagem para frente. Portanto, a gente pode estar sendo enganado e passando uma mensagem para frente, eu estou enganando o outro. Certo? No céu e inferno, né? O espírita sério não se alimenta, não se limita a crer, somente crer. Eu acredito e pronto. Mas por que que eu acredito?
Ele crê porque compreende. E ele compreende porque nos dirigimos ao seu julgamento, porque ele coloca aquilo que ele recebe sempre em julgamento, sempre no crivo da razão e do bom senso. E isso é treino, e nós, infelizmente, não somos treinados a raciocinar. Nós não, na escola, muito dificilmente se ensina as crianças a pensar racionalmente. Simplesmente exige que ela ou decore, ou copie, ou passe para frente. A grande maioria é assim. Não estou dizendo que todos são assim, certo? Não se exige da criança que ela pense, que ela coloque a sua própria opinião naquilo, que ela reflita sobre aquilo que está falando, certo? A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos olhos, aos nossos olhos. Quem é que pensa na vida futura? Só aquele que está acostumado a raciocinar sobre a sua própria vida, sobre o futuro, sobre aquilo que eu estou fazendo. E, e, graças ao Espiritismo, nós temos esse caminho. E nós estamos sempre pensando na vida futura, que Jesus fala o tempo todo no Evangelho, né? A vida futura e o reino dos céus. Nada mais é do que a vida futura. E o que ele prega nas bem-aventuranças, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, é imortalidade da alma e vida futura, porque uma está ligada na outra. Mas a gente raramente pensa que somos espíritos imortais, né? A gente sempre pensa, não, eu sou esse corpo aqui. Não, eu não sou esse corpo aqui, eu sou um espírito imortal, estagiando nesse corpo e tenho uma vida futura, da qual eu preciso cuidar, certo? E isso não pode ter dúvida sobre isso. Nós temos que ter essa certeza. E essa certeza Kardec nos traz na codificação. Jesus imolou-se por essa colheita de sua própria semeadura. Foi isso que Jesus semeia, né? Mortalidade da alma, vida futura. Mas enquanto foi necessário defender a seara, manteve atitude viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. O tempo todo Jesus somente prega a verdade, tanto que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Conhecereis a verdade vos libertará. E ele realmente foi crucificado por causa disso, porque ele estava sempre trazendo a verdade. E essa verdade afronta o pensamento daqueles que são falsos. E, portanto, Jesus sofre as consequências de uma multidão que adora a falsidade e não a verdade. Que adora ser levado pela conversa de alguém que tem um carisma e que coloca uma mentira, mas por ter esse carisma, a multidão aceita, e aí acontece que crucificam Jesus. Tudo bem até aqui? Entendeu? Oi. Nesse caso aí de Jesus, não é um- como é que é, coletivo, uma loucura coletiva, porque uma parte queria queimar o filme de Jesus e essa parte fez o todo não, uma grande parte, querer que Jesus fosse crucificado, né? Aí o cara está falando sem saber, né? Pois é o que eu estou dizendo para você. Uma pessoa ou um grupo de pessoas passa uma informação errada, falsa, né? Dizendo que ele estava prejudicando, fazendo uma série de coisas que ia contra esse grupo. E aí todo mundo que não tem informação, que não tem conhecimento, que não tem uma educação escolar, essas coisas, compra. Por quê? Porque a oratória é bem feita, entendeu? Porque o que você está vendendo, se eu não tenho conhecimento, se eu não vou em busca da verdade, eu compro. Eu compro e vou atrás. Acontece isso hoje. Aconteceu com Jesus lá e acontece hoje, né? E esse que é o problema, né? Quando a pessoa tem uma boa oratória,
Vamos ouvir, vamos, mas vamos sempre ouvir com a razão e o bom senso. A menos que a causa seja demonstrada pela evidência, né, a dúvida é a opção mais sábia. Se eu não tiver evidência, se eu não tiver comprovação, é melhor eu ficar na dúvida. E eu ficando na dúvida, eu coloco em suspenso, como eu já falei, né? A epoqué lá do, do Herschel, que vai, ou dos céticos, né? Que se eu não sei, se eu não entendo, se eu não consigo aceitar, se vai contra a razão ou por um motivo ou outro, eu coloco em suspenso e vou pesquisar depois, até que um dia eu possa achar uma resposta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a 10 anos. Fala, Rudy. E como é que você coloca o caso do Pôncio Pilatos e de Jesus perante toda a população que acabou tomando uma decisão errada, né? Ó, Pôncio Pilatos simplesmente lavou as mãos, falou: não quero nada, não quero saber disso aí. Não, mas veja Quero que ficar livre. ele foi um grande Silvio Santos, né? Sim, E a população geral, o povo, compra. podia ter tomado uma decisão ou outra, quer dizer, não, né? Sim, sim. E, bom, Nós temos ali aí várias coisas, né, que realmente não sabemos, né? Jesus veio para isso, é o que diz a história, certo? Mas também as pessoas, aquilo que Jesus fala, que nada mais é do que está no Espiritismo, né? Porque o Espiritismo é uma continuação do cristianismo ou coisa parecida. Se você não está preparado, é difícil de aceitar, é difícil de você andar como espírita, né? É só a gente ler lá o que é o homem de bem. Para a gente ser um homem de bem, nós temos que fazer várias transformações dentro de nós. E o que Jesus falava era exatamente isso, né? Seja honesto, ande na verdade, ame ao próximo, o que para nós ainda continua sendo complicado. Nós estamos no caminho, porque temos o Espiritismo como orientação para nós, o que torna isso um pouco mais fácil, porque o Espiritismo realmente é um roteiro, né? Dentro da lógica, dentro da razão e dentro do sentimento. Nós temos o amor ao próximo aí. Certo? Mas então, se nós não temos esse caminho, fica mais difícil, porque outros caminhos não têm a objetividade que tem o Espiritismo, certo? E aí fica mais difícil. É a mesma coisa, né? essa semana, eu não sei se você já leu sobre o filme do Spielberg, De o, filme. o Disclosure Day. Não, No, não, no não. Brasil vai ser chamado de Dia D, mas na França já foi feita a primeira avant-première, e lá, bom, em geral eles estão chamando de Disclosure Day, o filme do Spielberg. E eu fiz um paralelo para mim do significado desse filme e da importância dele com essa situação do Pilatos. É um negócio assustador. Deve ser. Se a gente começa a pensar profundamente na posição de Pilatos e de tudo que aconteceu, é assustador. É assustador pelo simples fato de que as pessoas se deixam levar e não procuram descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. É mais fácil eu me deixar levar, entendeu? Exatamente. E Por- até, e até no caso de Pilatos, você vê a opinião de Nietzsche e depois a opinião de Sartre e do Camus, Porque, sim, que são completamente contrárias, né? sim. O Nietzsche aplaudiu ele, bom, Bom, deixa para depois, Ruth. Mas se a gente pensar em Pilatos, Pilatos pensa que ele está se isentando da culpa, como toda a multidão que está lá. Estão me isentando da culpa. E não está. Esse que é o problema.
Por isso que a gente tem que pensar na vida futura. Por isso que a gente tem que pensar na imortalidade da alma. Eu nunca vou me isentar de culpas só porque eu lavei as mãos. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu tomei uma decisão ali que causou um outro problema. Poderia ter sido diferente? Sim, se a multidão não tivesse feito o que ele fez. Poderia ter. A chance sempre existe, a possibilidade sempre existe. E se tivesse sido diferente, a gente não ia estar no mundo que nós estamos hoje. E o paralelo dessas duas situações que eu mencionei, do Spielberg e do Pilatos, é que no caso do Spielberg, a multidão somos nós, de novo. Sim, sim, sim. As coisas se repetem, infelizmente. Infelizmente. Eu não li isso aí sobre esse filme do Spielberg. Vou procurar saber e vou tentar ler, tá bom? Sem contradita, sem uma contradição, a calúnia é uma arma perigosa e pérfida. Né? Se tem uma calúnia e a gente não vai buscar se aquilo é verdadeiro ou falso através de uma contradição, ela é desastrosa, realmente desastrosa. Pode causar danos muito graves na vida das pessoas. Mas também tem dois lados, né? E fere sempre a quem dela se serve. Portanto, a calúnia pode prejudicar uma pessoa que está sendo caluniada, mas ela vai voltar para aquela que caluniou. E o risco do que caluniou é muito maior do que o que foi caluniado. Portanto, recorrer a uma mentira, isso é muito interessante, e está na Revista Espírita. Recorrer a uma mentira para se defender é a prova mais forte de que não se tem boas razões para dar. Eu não posso me defender por uma mentira, falando uma mentira. Eu tenho que me defender falando a verdade. Eu fiz ou eu não fiz, certo? Pois se a tivesse, não deixarei de fazê-las varrer. Porque se eu estou falando a verdade, eu estou me embasando numa verdade. A chance de eu me sair melhor é muito maior. Mas se eu me utilizar da mentira, pois se as tivesse, não deixariam de fazê-las valer. Não vai, aquilo que eu fiz, a mentira não vai valer. Ela vai tapar o sol com a peneira no momento, mas depois ela vai voltar. É sempre assim. Mentira tem perna curta, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, porque o sol vai voltar e vai voltar muito mais forte. Portanto, não adianta eu querer me defender com uma mentira. E quantas vezes a gente não faz isso? E não precisa ser uma mentira grande, basta ser uma mentira pequena, né? Quantas vezes a gente não faz isso? E é nesse momento que a gente está fazendo isso e percebe que está fazendo isso, é que tem que parar. Fala, não, não vale a pena fazer isso aqui. Vamos fazer da melhor maneira possível, a mais correta possível. E sofrer as consequências dos atos. Pelo menos eu resolvo aqui e agora. Então, quando a gente fala é melhor rejeitar 1000 verdades do que acreditar numa mentira, Do que aceitar uma do que mentira. aceitar uma mentira. Então, tem que ser olhos de ver para ver quem é que tem a perna curta. Sim, sim. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Sim. Olhos de ouvir. Dizes que uma coisa é má se tal for a sua opinião. Né? Eu posso dizer que qualquer coisa é má. Gritai-o de cima dos telhados se puderes. Se eu achar que uma coisa é ruim ou é má, eu posso expor essa coisa, se eu puder. E o que que é esse puder? Né? Não, é outra coisa que precisa ser analisado com a razão e com o bom senso. Que às vezes eu estou vendo que aquilo é mentira, mas naquele momento eu preciso saber se eu desmascarando a pessoa vai ser para melhor ou ainda vai piorar mais as coisas. Portanto, tem que sempre ter ali o bom senso e o pensamento racional. Deformá-la para apoiar o vosso sentimento, quantas vezes a gente não deforma as coisas para apoiar aquilo que eu sei, ou aquilo que eu penso. A gente
É o que fazem nas traduções. Se você não é honesto numa tradução, você vai colocar aquilo que você pensa, de vez em colocar aquilo que o autor da coisa está falando. Eu dou uma desviada, certo? Por quê? Porque não é bem aquilo que eu quero que eu concordo com o autor. Então, eu vou dar um jeitinho para dar uma acertada para aquilo que eu gosto. Numa tradução, muita gente faz isso. Desnaturá-la porque não é a minha ideia. É indigno de todo homem que se respeita. Fazer isso é indigno de todo tradutor que vai tentar dar aquele jeitinho, porque aquilo que está ali escrito não me interessa. Isso aconteceu muito na, na, na Bíblia, né? Quando se traduziu a Bíblia, por vários motivos, e quando se traduz qualquer livro que a pessoa não concorda com aquilo que o autor está falando. Fala, Rudy, você levantou a O, mão de novo? o problema, Miriam, é que, como mesmo você falou no começo, uma das saídas é deixar de lado, né? Sim, por em Deixa, suspenso. é o deixa disso, põe o suspenso. Só que essa decisão de deixar de lado, às vezes, é uma senhora decisão de omissão. Então, é que você não tinha essa visão naquele momento. Mas aí, deixando de lado e deixando passar o tempo, aí você pode ter criado, pela sua omissão, um enguiço muito maior. Pôr em suspenso não é estar se omitindo. Pôr em suspenso é eu olhar o pensamento de alguém, a teoria de alguém e não entender aquilo, certo? Eu não entendo aquilo. E aquilo às vezes pode estar me causando alguma coisa que não bate com a minha razão, mas eu não posso, eu não sei bem aonde, eu não sei bem como, eu não sei qual é realmente como aquela pessoa está pensando. Eu tenho dúvidas que eu não consigo resolver naquele momento com as informações que eu tenho. Então, eu coloco em suspenso e vou pesquisar para poder realmente entender aquilo que aquela pessoa falou. Mas aquele. Eu não estou me omitindo, eu Não, não, simplesmente não estou entendendo. mas aquele negócio do entender também está restrito à minha capacidade de entender naquele momento, lá atrás. Pois Porque, é, por isso que eu vou pesquisar. então, e quantas vezes a gente já se enganou que o entender nosso foi errado? Sim, Entendeu? sim, sim, sim. Kardec fala isso. Na pergunta 145 do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos que estão conversando com Kardec são espíritos de luz, certo? São os filósofos, são os cientistas, são todos os gêneros que passaram ali para conversando com Kardec. No entanto, ali mesmo ele afirma, eles erraram, mas o erro deles nos levou a buscar a verdade. Isso é suspensão de juízo. É um silogismo, chama. É uma suspensão de juízo, porque falaram uma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, ainda vai aparecer aí, que naquele momento parecia estar certo, mas que depois foi comprovado que não estava. Isso acontece o tempo todo, na ciência, na filosofia, na história, em qualquer campo do conhecimento. Hoje se pensa de uma forma, e daqui a um tempo fala, bom, não é bem assim. A coisa é de outra forma. Esse é o movimento do progresso, do conhecimento. Não é omissão, é colocar em suspenso porque eu não entendo e aquilo não consigo encontrar dentro de mim uma solução. Então eu vou pesquisar. E o resultado pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser aqui 10 anos, ou não ser nessa, vai ser na próxima. Entendeu? É, o único problema é que, às vezes, essas situações elas não são assim tão ascéticas, né? Pois é. E elas envolvem, às vezes, relacionamentos entre pessoas e a gente, agindo de uma certa forma, você deixa a coisa ir para um lado pela sua própria decisão, né? Sim, porque eu não posso resolver isso, eu não posso resolver isso agora.
Tem então muita coisa na vida da gente que é assim, né? Como é que pensavam os estoicos? Aquilo que eu posso resolver, eu resolvo. Aquilo que eu não posso resolver, não tem como. A vida é assim. Jesus também fala isso, entendeu? Aquilo que eu posso dar uma solução, eu vou tentar dar a melhor solução possível dentro da minha capacidade, dentro do meu entendimento, dentro das minhas possibilidades, porque ninguém dá aquilo que não tem. Mas aí tem a saidinha estratégica do Kardec, e que eu fico pensando nisso às vezes. Ele diz: não, mas as pessoas não estavam preparadas para esse assunto naquele momento. Não é saída estratégica, é verdade. Não é saída estratégica, é verdade. Nós não estamos preparados para um monte de coisa, Rudy. E não foi o Kardec, né? É. Os espíritos falam, né? Vocês não estão preparados para receber mais coisas. Vocês não conseguem nem entender essa que nós estamos falando agora, por que que vocês querem mais? É, Não é? Então não é uma saidinha estratégica, é uma realidade. Quantas coisas, por exemplo, quantas coisas que a gente não sabe sobre o perispírito? Então a gente coloca em suspenso. E nós vamos pesquisando, e alguém traz alguma coisa, a gente olha aqui e fala, isso aqui faz sentido ou não faz sentido, e vai reunindo as ideias, vão reunindo os raciocínios, e vai se formando cada vez mais uma noção mais acurada do perispírito. Mas o que nós sabemos de perispírito é nada ou quase nada. Por quê? sabe Porque nós ainda não chegamos num ponto de é, realmente saber o que é o o, perispírito. o que eu acho incrível com relação a Kardec e os espíritos é que, se você vê o trabalho do Herculano Pires alguns anos depois do Kardec, ele, não trabalhando com os espíritos, ele colocou uma ordem na casa, muitas vezes, pela construção de alguns conceitos que na época não existiam, né? Sim, sim, sim. Herculano deve ter trabalhado com alguns espíritos de alguma forma, né? Mas o conhecimento vai se modificando, ele é temporário, ele sempre é temporário. Entendeu? O que não é temporário são as leis eternas que Deus cria. Aquilo lá fica, o princípio fica, o resto é temporário. E aí, Davi? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. As palavras do Cristo, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, apresentam uma figura de linguagem que encerra as condições de um estudo sério, logo eficaz. É uma imagem que representa a necessidade da alma de preparar-se não só intelectualmente, mas também moralmente, a fim de receber boa instrução. Portanto, é um treino da alma estar constantemente se preparando intelectualmente e moralmente. Porque nós temos a ciência, a filosofia e a consequência moral, andando junto, certo? Então, nós temos que ter tanto o intelectual quanto o moral, caminhando junto para poder entender as coisas. Porém, para que a alma tenha uma percepção mais nítida, porque é a alma que percebe, é o espírito que percebe, dessas imagens que lhe chegam do mundo exterior ou do mundo material, a fim de que possa fazer uma espécie de varredura que lhe permita ter uma boa noção das partes e do todo, e lhes instruir sentido, atribuir sentido, delas fazendo uso prático, é preciso que tenha hábito de higiene do espírito. Portanto, nós temos, para ter uma percepção mais nítida daquilo que nos chega do mundo exterior, né, de fora para dentro, nós temos que fazer um hábito de higiene do espírito. O que, que é essa higiene do espírito? A prece é o seu recurso mais eficaz. Quando a gente está na dúvida, isso é coisa séria, a melhor coisa no momento é fazer uma prece. Prece não é negócio logo, basta pedir para o seu mentor. Me ajuda que eu não estou entendendo nada aqui, eu preciso entender. E aí começa.
Não somente por gerar a tranquilidade da alma, a prece vai te dar uma tranquilidade para você pensar melhor, mas, sobretudo, para buscar o vínculo com Deus, para obter forças para afastar os maus espíritos que nublam a visão e produzem ruídos ou obstáculos à sua audição. Essa é a higiene do espírito. Porque muitas vezes a gente recebe algum estímulo de fora e a gente começa a pensar de uma maneira que não é realmente aquilo que sou eu que estou pensando, mas eu estou tendo influência de fora de espíritos ou bons ou ruins, certo? Portanto, a gente tem que estar sempre nessa higiene do espírito, que é nada mais, nada menos a prece, bons pensamentos, boas ações, etc. Fala, Davi. Então, isso também vem de encarnação em encarnação, né? Sim, De educação ética, moral, né? sim. Do desenvolvimento do espírito, né? Que vem e tal. Então, por exemplo, hoje eu trabalho lá na Seara, tanto é saúde como é espiritual. E tem uma senhorinha que ela sempre entra em transe, assim, entendeu? Porque ela teve um problema e aí sempre jogam no nosso grupo e eu hoje olhei para a cara dela, no olho dela e falei, pensa em Jesus. A senhora me entendeu o que eu falei? Pensa em Jesus. Entendeu? E aí ela teve o passe tranquilo, não teve nenhuma. Aí ela começou, tal, não sei o quê. Eu falei, abre o olho, continua pensando em Jesus. E aí foi tranquilo, entendeu? As outras pessoas falaram, hoje ela estava calma. Aí eu falei assim, é verdade, ela estava calma. Então, Por- A pessoa tem que, nós, todos nós, temos que aprender a fazer a higiene do espírito. Nós é, estamos aqui para aprender a fazer isso, Davi. é É. verdade. O que é aprender a fazer a higiene do espírito? É ter bons pensamentos, Fazer o bem. é fazer o bem, entendeu? É procurar as coisas pela razão e pelo bom senso, né? E tentar fazer o melhor para nós e o melhor para os outros, certo? Mas é importante que a gente faça essa higiene do espírito, Uhum. né? Verdade ou opinião, a filosofia, é que é interessante também, a filosofia nasce de uma fake news. Essa é uma maneira de falar, né? Se nós quisermos falar dessa maneira, é chocante. Ela vai naquele momento, ninguém achava que era uma fake news, mas hoje todo mundo vê que a causa de tudo não é a água, a causa de tudo não é o ar, a causa de tudo não é o fogo, mas é Deus. Mas quando os filósofos pré-socráticos estavam começando a fazer as pesquisas, eles estavam pensando dessa forma, certo? E a ciência, e qualquer coisa, qualquer tipo de conhecimento, ele é transitório. Portanto, nós estamos sempre, de uma certa forma, produzindo hipóteses que podem ser verdadeiras ou não, certo? Portanto, a filosofia nasce, entre aspas, de uma fake news, porque chega a dizer que tudo era da água, ou tudo era do ar, né? Que tudo começou dessa forma. Por quê? Porque eles também não tinham recursos para poder ter as suas evidências, como hoje nós temos, de instrumentação e etc. Né? Kardec tinha o recurso de ter os espíritos conversando com ele e uma ciência um pouco mais avançada, né? A ciência admirável do século XIX, que nasceu com Descartes no século XVI. Mas os gregos não. Mas isso não quer dizer que eles não tivessem uma empiria e não tivessem no caminho certo, que era a pesquisa através da ciência, né? É o empirismo, o início do empirismo. Uma pesquisa mais fundamentada, mais anotada, né? E nós, outro ponto importante também é os seres humanos adoram histórias. Quem é que não gosta de uma história? Todo mundo gosta de história,
seja lá o tipo de história que for, né? Essa é uma das coisas mais impressionantes das crianças. As crianças gostam de história, né? Os seus netos devem pedir para você contar história, os meus filhos pediram para eu contar história, e os meus sobrinhos gostam de história, todo mundo gosta de história, né? Mas, no entanto, as crianças, elas distinguem muito bem o que é uma realidade e o que é uma ficção, no sentido que elas sabem que nas historinhas os cachorros falam, mas na realidade cachorro nenhum fala, certo? E elas distinguem isso, elas sabem disso, está com elas, mas todavia elas gostam da história. E nós também gostamos das histórias. Quem é que não gosta de um desenho do Walt Disney? Principalmente os mais antigos. Eu adoro. E estou Pô, sempre vendo, cara. que não usa calça. Eu tô, eu tô sempre vendo esses desenhos, porque eu sempre gosto deles e me encanta. Aquilo me encanta, né? Nós temos uma capacidade incrível para decodificar histórias, sabendo que são histórias e sabendo que são ficcionais. Mas adoramos os heróis. Quem que não gosta de super-heróis? Eu gosto. Quem que não gosta de filme de príncipe e rainha? Porque é uma coisa que está distante de nós, mas é bonito de se ver, né? Não- Tudo bem, mas Mas, nós sabemos que aquilo é aquilo e isso é isso. A mas, realidade, mas tem muita historinha tipo Mágico de Oz, né? Aí fica complicado. Não, mas você não, tem o Shrek, por exemplo, que não é um tem, mas príncipe. tudo tem um ensinamento, tudo tem uma moral, tudo tem um fundo bom ali. É, Tudo tem um fundo bom ali. Sempre tem. Os filósofos começam realmente a perguntar, mas será que realmente isso é verdade? Né? Lá atrás, nos gregos, ainda hoje. Sócrates muda o rumo da história, causando um impacto. Todo mundo sabe que Sócrates vai mudar o rumo da filosofia, ele vai sair da natureza, vai pegar o homem. É o início da antropologia, né? A verdade está no homem. É preciso vasculhar a si mesmo. É o que Sócrates vai começar a fazer, né? Para Sócrates, o conhecimento já está em nós. É só questão de procurar e manifestar, né? Portanto, vasculhar a si mesmo, o conhece-te a ti mesmo, né? E Você surge o... já, você já pensou o paralelo com esse mecanismo que a gente e que tinham os filósofos de pensarem de uma certa forma restrita e depois mudarem para outras realidades e depois expandirem com a inteligência artificial que você pode fazer hoje perguntas restritas ao pensamento pré-socrático. E você vai ter uma resposta exatamente como se fossem os próprios filósofos respondendo para você. Quer dizer, a gente tem uma riqueza hoje à disposição nossa que é inimaginável. Sim, sim. E teremos muito mais no futuro. só precisa analisar, né? Sim. Só Como precisa tudo, né? Como tudo. filtrar, né? Como tudo. Como É. tudo. E aí, lá com Sócrates, voltando lá no Sócrates, surge o problema das definições, né? A mesma coisa é hoje. Sócrates começa a perguntar como é que você define exatamente aquilo que você está dizendo, né? Então, ele pergunta para uma pessoa lá, o que que você acha da piedade? Ou da justiça, ou da bondade, ou da beleza, né? Aí o fulano responde qualquer coisa e fala, mas o que é exatamente a piedade? E nunca se chega a uma definição exata sobre isso. Nunca se chega a uma definição exata sobre o que é a justiça, porque nós ainda estamos num período da evolução que nós não sabemos exatamente o que seja justiça. Justiça para todos, tá bom. Existe a justiça para todos? Não. Portanto, a gente não sabe o que é justiça para todos. Nós temos a frase, mas a prática não. Isso passou a ser um ponto muito importante na compreensão das coisas, a definição das coisas.
né? Sócrates procura a definição, só que ele nunca chega a uma definição porque não tem como. Para compreender o mundo, a natureza e o próprio ser humano, é preciso uma definição mais precisa das coisas para que a gente evite a ambiguidade, né? E muitas confusões são causadas por causa da ambiguidade. Eu estou falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Por quê? Porque o que ele está falando não é de conformação com aquilo que eu penso. Então, na minha cabeça, eu não estou ouvindo o que ele está falando, eu estou ouvindo o que eu penso. E aí começa a dar confusão. Ah, mas eu não falei assim, falei. Não, você não falou assim, falei. E aí fica aquela confusão, porque um pensa que o outro falou e o outro não falou, e o outro pensou, e assim vai. Portanto, Sócrates foi o primeiro a questionar uma fake news, né? Lembra que ele ia perguntar lá, tá bom, o que que você sabe? O pessoal que pensava que sabia e não sabia, e o Sócrates chegava para ele e falava, não, mas isso não é assim. E por causa disso, condenaram Sócrates. A posição de Sócrates era muito simples. Ele chegava perto das pessoas que diziam que sabiam das coisas. Lembrando que Sócrates conversava com qualquer um. Ele não fazia distinção. Ele perguntava, ok, que provas você tem para me confirmar e me evidenciar isso que você está falando? Diz, afirmas que sabes de uma coisa, mas quais são as provas? Como é que você sabe? Onde que tá o fundamento disso aí? Né? Qual é o argumento que você tem? Como é que você descobriu isso? Então, ele está questionando uma fake news para saber se realmente é fake ou não, né? E assim começa lá atrás já, porque isso faz parte da filosofia. A filosofia tem esse papel de questionar as coisas, de buscar o fundamento das coisas, de saber se as coisas estão realmente sendo verdadeiras ou não. A linguagem, né? Já que a gente estava falando de questionar ou da ambiguidade. A linguagem é um instrumento social. A gente se comunica através da linguagem, principalmente. Moral como capacidade impressionante para fazer as coisas maravilhosas, como uma poesia, como um romance, como um diálogo frutífero. É a linguagem que está sendo manifestada, certo? No entanto, ela também pode ser usada para enganar, para iludir profundamente uma pessoa. Portanto, nós temos a linguagem para um lado bom, de uma poesia, de uma conversa edificante, etc., mas também temos a linguagem para uma conversa maldosa. Somos grandes mentirosos, está no ser humano, no seu caminho evolutivo. Nós ainda nos utilizamos da mentira, e às vezes nem percebemos que estamos utilizando da mentira, faz parte do nosso processo de evolução. Até o momento que a gente começa a perceber que fala, não, eu não posso fazer dessa forma, eu tenho que fazer de outra forma. Eu não posso mais ficar utilizando pequenas mentiras para salvar a pátria. Não tem como mais fazer isso. A dificuldade de raciocínio correto também faz parte da evolução do espírito, da higiene do espírito, né? O raciocínio correto é o raciocínio correto. Não tem jeitinho. Não tem traquinagem, é um raciocínio correto, né? Não nos ensinam a raciocinar, tudo vem pronto na telinha. É aquilo que vem na telinha, eu pego, capto aquilo, serve para mim, a pessoa falou, eu vou lá e compro, e vou achar, mesmo que não é bom, eu vou pensar que é bom, porque eu gastei dinheiro naquilo, então eu vou transformar uma coisa que não é boa numa coisa que não é boa, numa coisa que é boa. Ou uma coisa que é ruim, numa coisa. Por quê? Porque eu quero. Eu estou enganando a mim mesma, porque eu acreditei numa pessoa falando determinadas coisas, eu fui lá, comprei, e não é, mas eu não posso negar. Entendeu? Então eu me saboto. Eu me saboto. Não, eu vou dizer para todo mundo que aquilo realmente é bom. E eu, no fundo, eu sei que não é. Mas não é a mesma coisa quando
tem alguém que é muito pró-Hegel e outros não acreditam tanto naquelas ideias ou naqueles Sim, conceitos. Então, sim. O problema é quando você mente para você mesmo. é que a sua telinha às vezes é a do Hegel, a sua telinha às vezes é do Sartre. Sim, mas eu comprei aquilo e daí de repente eu caio na real e falo, puxa, mas não é isso. Mas para não mostrar para os outros que eu estava errada, porque o meu orgulho não permite que eu faça isso, eu simplesmente falo, não, o produto realmente é maravilhoso, eu gostei, eu aproveito muito, mas o produto está lá no fundo da gaveta. Mas eu não vou dar o braço a torcer, entendeu? Por quê? Porque o orgulho não permite. Temos dificuldade para fazermos contas de cabeça, mas não para falarmos com os outros e elaborarmos mentiras sofisticadas. É É, fácil, né? Grande capacidade para raciocinar de uma maneira malandra, mas temos menos capacidade para raciocinar bem. O que que muda? mas não tem alguns filósofos, até contemporâneos, que levaram algumas troletadas na vida e que eles deram não é disfarçada, mas eles mudaram um pouco também. Todos eles mudam. O Rude faz parte da história, faz parte da vida, faz parte do progresso do pensamento, Eu estava pensando nessa minha frase no Heidegger, né? entendeu? Os próprios, Kardec fez isso. Kardec pensava de uma forma e depois mudou de pensamento, ele corrigiu numa boa. Não teve problema nenhum para ele. Não, eu estava errado, agora eu penso assim. Eu pensava assado, agora eu penso assim. E ele muda, está lá escrito no Livro dos Espíritos, na Gênese. Ele muda. E os filósofos também fazem isso. Então, a partir do. O Wittgenstein fez isso. A partir do momento que ele percebeu que aquilo que ele pensava não era aquilo que realmente é, ele mudou. Ele não teve problema em mudar. Os filósofos não têm problema em mudar. A partir do momento que eles percebem que aquilo que eles pensam não é aquilo que realmente é, eles mudam. Toma outro rumo. Sócrates fez isso, Platão, todos eles fazem. Por isso que Kardec fala na 145, eles erraram, mas o erro que eles tiveram abriu o caminho para que a gente procure a verdade. Entendeu? Então, o erro não é uma coisa ruim, se eu souber entender e compreender e não for orgulhosa, é um benefício, porque todos nós aprendemos com os erros. Agora, eu não posso ser orgulhosa de falar, não, eu estou certo, fico batendo, sou teimosa e não dou o braço a torcer. Aí eu estou me prejudicando mais a mim do que qualquer um outro. O que é que muda do século XX para o século XXI? É o século que a gente está, né? Primeira coisa, a chegada dos computadores da internet, que chegou no século XX, certo? A época em que se vive, as circunstâncias estabelecem a qualidade da notícia. Hoje é extremamente muito mais complicado passar uma notícia do que antigamente. Primeiro, nós não tínhamos, não tinha, só tinha a televisão e o rádio. Hoje nós temos trocentas maneiras de passar uma notícia. E essa notícia tem que estar em todos os lugares. E cada vez que ela está em todos os lugares, ela não está pela mesma pessoa que está dando a notícia, ela pulverizou. São outras pessoas que pegaram daqui, pegaram dali e montaram a dela. Entendeu? Então a notícia está sempre sendo deturpada de uma certa forma. A inteligência artificial, né, já existia há um bom tempo atrás, mas agora ela está vindo ao público. Eu lembro, há bons anos atrás, acho que mais de 15 anos atrás, eu estava aqui em Londres até, e eu vi uma reportagem na BBC do início do ChatGPT. Eu fiquei super encantada com aquilo. Mas foi há 10, 15 anos ou mais tempo atrás, não sei.
O jornalismo era mais sério, mais verdadeiro, mais investigativo. Hoje é uma confusão, não se pode acreditar em todas as notícias que você ouve. A forma de distribuir a notícia mudou bastante, como eu falei. Tem que estar disponível em todos os veículos de divulgação, em todos. E geralmente não é aquele jornalista que descobriu aquela notícia que vai passar para todos os veículos. Não, ele descobriu, passa para onde ele trabalha. E o resto vai pegar de lá e vai montar a sua. E cada vez que você monta a sua, você vai modificando, certo? Como se fosse o quê? Um telefone sem fio, que a gente brincava quando era criança. Mas a notícia continua vindo de diversas formas, com ou sem credibilidade. Vai passando para frente. Não quero saber se é verdade ou falso. A diversidade de público em diferentes idades é a capacidade de discernimento. Você tem que passar uma notícia de diferentes formas, porque o público é diferente. Está muito mais pulverizado, muito mais diferente do que antigamente. Hoje, cada pessoa tem um celular, mas nem toda pessoa que tem um celular tem uma universidade, certo? Então, eu tenho que passar essa notícia para que um que não tem universidade entenda e também para que aquele que tem universidade também entenda. Presença maciça de influenciadores nas notícias. A questão do conteúdo que dá mais ibope, o que que eu vou passar para frente, que notícia que eu vou dar? Eu tenho que dar uma notícia que todo mundo vai ouvir, porque eu necessito do ibope para poder ter mais propaganda, dinheiro, etc. O conteúdo não pode ser muito longo, tem que ser coisa curta, porque as pessoas já não estão mais acostumadas a ler, né? 10 minutos de leitura é uma eternidade para muita gente. Uma frase, duas frases é o que basta. Mas o que que você vai poder explicar em duas frases numa notícia? Não dá. Aí se resume, trunca tudo, certo? Por quê? Porque no resumir, você tem que usar um vocabulário próprio para aquilo. E o vocabulário resumido trunca a mensagem. Portanto, a notícia é polarizada. A estratégia é certeira, pois a desinformação precisa de grupos receptivos para visualizar, né? Você tem aquele que passa a informação ou constrói a informação, mas você tem as pessoas que vão passar essa informação para frente, certo? Nessa divulgação do filme do Spielberg em Paris, ele divulgou uma última folhinha lá na hora, com instruções de que ele não quis convidar para essa Avant Premiere e para as outras que ele está tendo. Isso aí foi uma folhinha, a última folhinha que teve, que ele não quis convidar os especialistas em ufologia, os ufólogos, e nem aqueles divulgadores lá do contraditório, né? Esses divulgadores de conteúdo aí, então ele tentou evitar, ele se justificava por que ele não quis convidar esses dois públicos, entendeu? Um negócio interessante. Porque ele provavelmente ele achou que iam prejudicar o E trabalho dele. é mais ou menos isso que você falou agora. Sim, sim. Por quê? Porque aí ele fala, a notícia viraliza em redes porque é de peer-to-peer, que é de pessoa para pessoa, de amigo para amigo, É. certo? E aí, nesse passar, cada um vai, sabe, como é que chama aquele ditado? Um conto, cada um que ouve aumenta um ponto, entendeu? E é isso que vai acontecendo. E aí a notícia que era original passa a ser totalmente diferente no final, certo? É uma cascata de informações que vai modificando a notícia. Mas ainda tem notícias sérias, você tem que procurar nos jornais, procurar nesse jornal, naquele jornal, no outro jornal, para ver se há um consenso entre elas.
para ver se o fundo, o conteúdo delas realmente é o mesmo, ou pelo menos bem similar. Se não for, já fica mais esperto. Mas se você vai procurar em jornais ou meios de notícia que são mais confiáveis, certo? Só mais um spoiler dessa apresentação do Spielberg que me impressionou. Estou Você vendo. sabe quantos projetos alternativos ele fez até chegar no definitivo? 42. Pois é, tá vendo só? Ou seja, ele ensaiou 42 caminhos para fazer o que ele fez e ficou no último. Mas você imagina, porque não é comum uma pessoa que vai Não escrever. sei, pode ser que seja. Nossa, Filme que é, quantas vezes os artistas não fazem vários esboços até chegar na última? Vários esboços, né? hein, Rudy? Pintores, É, gravuristas, sei lá, arquitetos, tá aí. Quantas vezes você não faz esboço? Qualquer tipo de arte, entendeu? Cinema é uma arte. Você faz roteiro, você faz um monte de coisa, você faz esboços, vários deles, até você ter uma ideia mais concreta na cabeça e aí fala, bom, é essa aqui, certo? O que importa é quem está passando a mensagem, não a mensagem em si. É o argumento da autoridade. Às vezes a pessoa está ouvindo aquilo, o que importa é quem está falando. O que a pessoa está falando, não estou nem aí com a coisa, certo? Eu só sei que ela está falando, e o que ela está falando é correto. Portanto, eu não vou me preocupar de saber se aquilo realmente é ou não é, né? É o argumento da autoridade. Mas será que aquela pessoa tem realmente autoridade para falar do que ela está falando? As redes sociais indicam que as pessoas querem ouvir, né? Eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp. Portanto, eu não sou muito capacitado para falar sobre isso. Mas o que se a gente lê por aí é que o que se passa nas redes sociais é aquilo que a gente quer ouvir, né? Aquilo que as pessoas estão querendo ouvir. Então, os influenciadores ou aqueles que constroem notícias ou propaganda disso ou daquilo, constroem de acordo com o público que ele quer atingir e para atingir realmente. É para vender o produto na certeza que vai ser comprado. rede social é uma antítese da notícia. Nossa, é uma loucura a rede social. Sim, É assim, eu também não acompanho muito, né? Mas quando eu vejo assim, o cara tem 2 milhões de seguidores, e esse cara é endeusado, sabe? Por todos os lados, o que ele fala é verdade. Então, sim, assim, Davi. Por quê? Porque a pessoa não está acostumada a raciocinar, porque ela não faz o higiene do espírito, e aí vai, e não faz né? mal a ela também, né? Não Isso, sei, não. ah, Não bom, sei, não. Não sei, não. indiretamente, eu digo, né? Né? E o que que diz a doutrina, né? A questão dos conceitos. Eles se encaixam, têm coerência? É realmente um conceito ou um achismo? Né? É isso que a gente está procurando. Tem coerência com as coisas que estão passando para mim? Tem coerência com a doutrina? Principalmente se for coisas do espiritismo, uma palestra espírita. Muita palestra espírita não tem coerência. Aliás, falam de tudo, menos de Kardec. Né? Como distinguir aquilo que realmente sabemos daquilo que pensamos que sabemos? A gente pensa que sabe, mas será que realmente eu sei? A filosofia abrange todos os campos, tanto a tradicional como a espírita. Mas o que que nos interessa? Né? O que que nos interessa? O que que eu estou buscando? E aí na Gênesis está dizendo. No entanto, essa questão é a mais importante para o homem, porque é o problema do seu passado e do seu futuro. É isso que me interessa. Aquela do mundo material que só afeta indiretamente. O que lhe importa saber antes de tudo é de onde ele veio e para onde ele vai. Se ele já viveu ou se ainda viverá. E que destinação lhe está reservado. Que é o que Jesus falava: imortalidade da alma e vida futura. O reino dos céus. O importante é buscar aquilo que nos traz para a realidade
real e que nos oferece mais segurança. A filosofia nos oferece esse caminho. Por quê? Porque a filosofia nos ensina a raciocinar, nos ensina a pensar, nos ensina a questionar, nos ensina a encarar a vida de uma maneira mais racional, racional e moral. Portanto, intelecto e moral, ética, né? E aí, depois, para a gente terminar, eu vou fazer a pergunta, né? A nossa opinião vale alguma coisa? E se ela vale, por que que ela vale? E aqui a gente termina. Ninguém está falando nada, está muito sem som? Ou eu estou sem som? É que eles falaram tanto. Na nossa opinião, vale muita coisa, só que ela precisa estar embasada não só em opinião, precisa estar embasada na busca da possível verdade, né? Porque do mundo relativo que a gente vive, nessa enganação atual, às vezes a gente pensa que está perto da verdade e está ficando mais longe dela, né? Mas as pessoas procuram opiniões em todos os lugares, dentro da família, nas conversas de bares, nos almoços da firma, nas reuniões e tudo mais, mas são só apenas opiniões. Não tem aquele lado mais profundo e científico, né, da coisa, né? Então, na hora que você precisa chegar em alguma coisa de valor, em alguma coisa qualitativa, aí sim ela vale muito. Caso contrário, é só opinião. Eu acho assim, depende, só corroborando, depende do contexto, né, do que está se falando, e eu entraria com uma outra pergunta. É verdade a nossa opinião? A gente está falando, Vai, é verdade? Entendeu? vai para saber se ela é verdade. E aí, como o Gabriel falou, a verdade para nós é sempre transitória, né? Porque nós não temos a verdade absoluta, nem vamos ter. É, Mas Você tá- para eu ter uma opinião, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou falando, é. Uhum. né? Aí sim eu vou conseguir fundamentar, argumentar e vou, de uma certa forma, estar falando a verdade, porque ela está fundamentada no pensamento da humanidade, a bem da verdade. Aí eu consigo fundamentar aquilo, eu consigo dar umas razões. Eu não estou falando de achismo, né? Não, sim. E o achismo, se ele é fundamentado, ele deixa de ser achismo, certo? Ele passa a ser uma opinião fundamentada, que é válida, mas é porque eu tenho o conhecimento. Por isso que Sócrates já lá atrás, né, falava, eu sei que nada sei, né? Ou aqueles que sabem, pensam que sabem e não sabem, né? Ele sempre Tem um, buscava o fundamento da coisa, a definição da coisa. tem um programa na TV Cultura que chama Terra 2. E aí, um dos episódios era sobre a verdade. E eram 5 verdades, né? Ele mostrava que eram 5 verdades. E que era, montava-se um teatro com atores, né? Um psiquiatra e a entrevistada. Então, a verdade, o pano de fundo era um jogador de futebol, o dono dele, o dono do time, o dono da torcida e o investidor. Cada um tinha uma verdade. E todas as verdades eram coerentes. Mas
olhando no todo, não é. Então, E aí, no porque final, ele fala assim, que o político... isso tem no YouTube. Terra 2, o assunto é verdade. É muito bacana, entendeu? Então, é como o político faz. Ele pega uma coisa que é mentira e transforma em verdade. ele dora a pílula, né? Agora, São pontos de vista também, da verdade, né? Cada um tem um ponto de vista que pode ser coerente ou não, não, né? Ou alguns são coerentes ou não, mas isso não quer dizer que é verdadeiro. Depende de como não, é, sim. depende do que eles estão falando e a coerência, porque se o argumento é bem montado, você nem percebe. Agora, se você tem uma capacidade de raciocínio, se você tem conhecimento, se você tem um preparo para ouvir, você detecta, porque alguma coisa lhe diz dentro daquilo que não está certo, entendeu? Porque você tem o preparo, Concordo com tem que você. ter o preparo, certo? E aí, esse preparo é questão de educação, de conhecimento, da gente estar querendo pensar desta forma. Porque você tem que querer pensar racionalmente, tem que querer buscar uma verdade, tem que querer compreender aquilo, mas compreender entendendo, né, sabendo o porquê que aquilo é daquela forma e não de outra. E é isso, é filosofia. Isso é filosofia. Por isso que a filosofia está em todos os campos. Não tem onde ela não esteja. Hoje está cada vez mais difícil Antigamente também existiu fake news, sempre existiu fake news. Sempre Acho que existiu. sempre existiu. Só Desde que que o homem agora, está no mundo. Desde que o homem está no mundo. é, agora ele está numa situação exponencial muito gigantesca por causa Sim. da internet, das redes. Tá um absurdo, né? Existem até think tanks, né? Que são aqueles laboratórios de ideias, centros de pensamento, tudo baseado em venda de produtos, em ideologia política. Isso está Domínio, explodindo no mundo cada vez mais, entende? domínio Oi? popular, em domínio É, popular, manipulação, domínio manipulação. das massas, sabe? Tá cada vez mais difícil. Só uma pessoa que realmente está estudando, que acredita mesmo no método científico, racionaliza e tem treino para isso, né? Não é capacidade, capacidade todos têm, né? Mas à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai treinando e melhorando esse raciocínio, essa forma lógica de ver as coisas. Só uma pessoa que está nesse estágio consegue se separar desse mar, dessa lama de mentiras que estamos vivendo hoje, né? Meu Deus. É muito complicado. E Sim. às vezes se sente muito sozinho, né? Então, exatamente. Quanto mais você conhece, mais você se retira, às vezes, da sociedade. É verdade. É, Sempre existiu, gente. A gente viu Sócrates. Ele está passando por o que nós estamos passando hoje. é, De uma escala uhum, menor, tudo bem, porque o mundo era uma escala menor do que é hoje. Mas ele passou. E por isso que nós estamos passando hoje. Só que ele não tinha é. televisão, não tinha rádio, não tinha inteligência artificial, não tinha nada. Mas ele tinha lá como é que chama? Os oráculos da vida. É, Ele tinha os oráculos da vida, entendeu? Mas, e tinha lá o pessoal que ele conversava o tempo todo, né? Um monte de amigos filósofos lá, que é coisa melhor do que isso, do que estar lá Eu sentado vi, eu vi conversando. o nosso amigo Rude aí, ele tá meio encantado com o Spielberg, né, com o filme dele, né? como é o Eu filme? tenho, Qual que é o... esse filme do dia D, aí sei lá qual é o nome desse filme, eu sei que só se Ah, fala nisso, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, e aqui é opinião mesmo, né? Eu preciso ser mais cientista disso. Eu acho isso aí, ó, o Spielberg, em primeiro lugar, é um excelente marqueteiro, um excelente cineasta, ele sabe o momento certo para ganhar dinheiro. Agora, por causa desse filme do Spielberg, ou de antes, sei lá o que está havendo, tá havendo uma comoção mundial de todo mundo falar de ufologia e de ETs. eu Eu, tô... particularmente, eu tenho a seguinte opinião, pessoal. Para mim, isso aí é tudo fake news. Para mim, isso daí é apenas um momento que estão de novo explodindo essas notícias, porque do ponto de vista de espírita,
acreditar que existe vida em outros planetas, em outros lugares do universo é uma coisa. Agora, acreditar que tem ETs e discos voadores e aqui entre nós já é uma coisa bem distante, cientificamente falando, é uma coisa muito distante, né? Eu penso assim, né? Tanto é que um amigo meu, o irmão dele, foi jornalista do Estadão durante 8 anos, pesquisou ufologia, fez cadernos especiais, no tempo que o Estadão tinha 30 cadernos, não sei se vocês lembram disso, né? Tinham cadernos especiais todo domingo, cadernos científicos e culturais Era muito bons. ótimo. Era um É, puta. eram ótimos, é. E o cara estudou 8 anos ufologia, foi, visitou Estados Unidos, visitou Europa, visitou tudo quanto é lugar, tudo bancado por uma equipe aí de cientistas. A conclusão que ele chegou, ele falou o seguinte, ó, eu não vi nada de concreto, eu só vi boneco, vi braço, vi filme mal feito, eu vi um monte de coisas que não me prova concretamente que existe isso daí, entendeu? E eu tô com ele, nesse ponto eu tô com ele, né? Eu acho que tudo isso daí é uma invenção, é uma mitologia moderna, sabe? Eu penso exatamente igual a você com os bunkers que estão vendendo agora. Estou a vender bunker, entendeu? É, pois é. E os caras compram US$ 20.000. Vamos comprar Vamos muito. vender, vamos Vão vender. vender. Ué, É. são pessoas que estão passando pelo mundo e aprendendo, né? Aprendendo. O jovem não Enfim, conhece. O problema é que o jovem não conhece, né? não todos, né? Tem alguns que conhecem. Estão pelo caminho aí, Pô, né? Alguém mais? Eu acho que esse negócio de fake news é um negócio meio complicado, porque no mínimo entre duas pessoas existem três verdades. A verdade de uma, a verdade de outra e a verdade verdadeira, por assim dizer. Porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, e existe uma verdade, que é a verdade verdadeira que tem que ser buscada. Então, o que é verdade para mim é fake news para outra pessoa. O que é verdade para outra pessoa é fake news para mim. É uma coisa muito filosófica a ser pensada, né, gente? O que se chama de fake news pode ser simplesmente uma verdade que é só de uma pessoa. Como a Miriam já disse, é o prisma que você olha. olha, a história da maçã é uma grande safadeza. Adão catou a Eva e a maçã de sobremesa. Se você pensar na doutrina, a doutrina, ela, para você ter a certeza das coisas, tem que ter coerência. Coerência com princípios, Lógico. né? E são os princípios que nós conhecemos hoje, que nos é permitido conhecer hoje, que nós estamos ainda entendendo, estudando e analisando e caminhando sobre eles, certo? Mas a gente tem sempre que ter um ponto de referência, certo? Para nós, se pensarmos na doutrina, Kardec é a referência. Kardec mesmo fala, né? Se eu tiver errado, eu vou mudar. Ele mudou. Portanto, ele não se julga o dono da verdade. Nunca se julgou o dono da verdade. Mas ele deixou uma referência. Uma referência que muita coisa que está lá escrito a gente ainda não sabe, não tem resposta e gostaria de ter, né? Quanta coisa a gente não gostaria de ter resposta que a gente não tem, mas que nós temos que procurar. Mas para você ficar mais certo, você tem que ter uma referência idônea. Não é qualquer referência, certo? E por isso que nós temos a filosofia, por isso que nós temos a ciência, por isso que nós temos a história, por isso que nós temos dado vários outros campos de conhecimento. Mas se nós pensarmos na filosofia, que é o que a gente está estudando e faz aqui, ela é uma grande referência para nós, porque nós temos vários filósofos para que possamos consultar. E muitos deles há coerência entre eles. Uns não, mas esses que não têm coerência com determinado ramo, vai ter coerência com outro.
Mas sempre tem que ter uma referência para a gente poder se aproximar daquela referência, certo? Eu posso concordar ou discordar, mas eu tenho que ter uma referência. No caso nosso, como eu falei para você, é a doutrina. Se eu tiver alguma dúvida sobre a doutrina, eu vou em Kardec, eu não vou num outro lugar. Kardec em primeiro lugar. Eu posso consultar vários outros livros, mas a minha referência é Kardec, certo? E o que Kardec pode me dar resposta é, para determinadas coisas, mas para outras coisas ele não dá resposta, porque também não tem todas as respostas. A doutrina não tem as respostas. é, A doutrina tem a vontade nossa de pesquisar, de aprender. e o que a filosofia nos ensina também, que eu acho fantástico, é o contexto. Sim, Você pode pensar direitinho, estruturando bem as coisas, dentro de um contexto todo relativo àquele tempo, aquelas pessoas, aqueles conceitos, contextuando, né? Não sei se o verbo sim, contextualizado. é. Sim, nós fazemos isso o tempo todo. Não podemos pensar. Hoje, podemos ter a ideia, aproveitar a ideia, mas de tantos anos atrás e hoje, nós temos a ideia. O que fica é a ideia. A ideia que é verdadeira, ela vai passando de geração para geração, de ano para ano e etc., de encarnação para encarnação. Aquela que se aproxima mais da verdade, ela permanece. Aquela que não se aproxima da verdade, ela vai sumindo. Pode levar um tempo enorme para sumir, mas ela some. Aquilo que é próximo da verdade, que está no caminho certo, vamos dizer, permanece. Então, o que ele deu, basicamente, é um método, né? É um método de pesquisa, né? Então, se a gente vai pesquisar aquilo que a gente não sabe, usando o método de Kardec, po- podemos defender uma tese, podemos defender uma ideia, né? Vai em busca, né? Em busca, Vai em né? busca. Você tem a sua referência, o seu ponto principal, depende do que você está falando, né? Depende do que você está pesquisando. Mas se é no caso do espiritismo ou qualquer coisa, Kardec é a referência. Agora, eu posso pesquisar em tudo quanto é lugar. Eu posso ler aquilo que eu bem entender. Mas meu ponto, o meu norte é Kardec. Aí eu posso fazer contrapontos, eu posso botar isso contra aquilo, posso fazer uma série de argumentações ali. Mas a referência é Kardec. Isso não quer dizer que Kardec está 100% correto. Agora, os princípios, mortalidade da alma, que já vem falando desde que o mundo é mundo, né? Porque a mediunidade sempre existiu, não é coisa do espiritismo. E se a mediunidade sempre existiu, a imortalidade da alma também. Portanto, esses são princípios que não mudam, que vão permanecendo de geração em geração, certo? Tudo bem. Tá bom? Podemos encerrar, Miriam? Sim? Tudo Tudo bem? bem, então? Então, vamos lá. Então, agradecendo a presença de todos, esperando ter contribuído com alguma coisa boa. Nós agradecemos aos nossos mentores, aos mentores do NEF, a Jesus, nosso mestre, e a Deus, nosso Pai, que nos ilumina e nos permite estarmos aqui aprendendo cada vez mais. Que assim seja. Obrigado, Miriam. Foi muito gostoso. Bom, tchau, Tchau, Obrigado, boa gente. boa noite Boa a noite. todos. noite. Obrigado, boa semana. Obrigado, minha. Tchau, Boa gente. semana a Boa todos. noite. Boa semana. Boa noite a Um todos. abraço. Boa noite.